I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, gente, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Antes, pessoal, de começar a continuar com os vídeos aqui de conjuntos, gostaria de agradecer a vocês que vêm acompanhando as aulas aqui junto com o meu canal, tá bom? E vamos lá continuar com o assunto de conjuntos. Na aula passada, eu falei a respeito da introdução, falei somente os conceitos iniciais, e para dar continuidade hoje, vou falar a respeito de alguns tipos de conjunto. Vou começar aqui por igualdade entre conjuntos. Tudo bem, gente? Vamos lá. Dois conjuntos, A e B, eles são iguais quando possuem os mesmos elementos, tá bom? Dois conjuntos são iguais quando tem os mesmos elementos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um conjunto A, onde os elementos do conjunto A são todos os números naturais pares, né? Se eu explicitar esses elementos aqui, então o conjunto vai ficar com os elementos 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai infinitamente, né? De modo explícito, o conjunto dos números naturais pares fica exatamente com esses elementos aqui. E o conjunto B com os seguintes elementos: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai infinito, né? Podemos perceber que o conjunto A com os números naturais pares, que são os elementos dele, e o conjunto B com os elementos 2, 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai, eles são dois conjuntos que têm os mesmos elementos. Com isso, eu posso dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Por quê? Porque são dois conjuntos que possuem os mesmos elementos, tá bom? Então essa daí é a definição de conjuntos iguais, ou seja, de igualdade entre conjuntos. O próximo assunto que a gente vai destacar aqui é falar a respeito de conjunto vazio, tá bom? É uma definição bastante importante, certo? E vou falar aqui para vocês. O que é um conjunto vazio? É aquele conjunto em que não tem elemento, ou seja, nesse conjunto ele não existe elemento nenhum, por isso que ele é chamado de conjunto vazio. A notação desse conjunto, como que eu escrevo esse conjunto, ele é denotado por uma bolinha cortada no meio, dessa seguinte forma, ou ele pode ser dito com apenas duas chaves, né? Identificando que é um conjunto que não tem nenhum elemento. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo de conjunto vazio é o conjunto dos números naturais ímpares menores do que 1. Ou seja, não existe nenhum número natural ímpar que seja menor do que o 1, né? Ou seja, a gente sabe que o único número natural que vem antes do 1 é o 0, né? E o 0 é um número par, tá bom? Bem simples também a definição de conjunto vazio. Passo aqui para um próximo conjunto. Dentre os tipos de conjuntos, eu tenho aqui o conjunto unitário. Uma definição bem simples também, tá bom, gente? O conjunto unitário ele é formado por um único elemento. O nome já diz, unitário vem de vem de elemento único. Então, todo conjunto que é formado por apenas um elemento ele é chamado de conjunto unitário. Por exemplo, aqui, ó, o conjunto B, formado pelos elementos que são os números naturais pares e primos. Então, nós sabemos que o único número natural que é par e primo ao mesmo tempo é o elemento. E para finalizar a aula de hoje, eu vou falar a respeito do conjunto universo. O que é o conjunto universo? Ele é dado por esse símbolo aqui, esse U maiúsculo, tá bom? Ele é o conjunto formado por todos os elementos com os quais estamos trabalhando um determinado assunto. Por exemplo, aqui, ó, se eu estiver trabalhando, nesse caso aqui, ó, dessa expressão numérica aqui, essa expressão algébrica, em que envolve o elemento x. Se eu estiver trabalhando, nessa ocasião aqui, com o conjunto dos números naturais, para essa equação aqui, ela não tem solução no conjunto dos números naturais. Por quê? Porque não existe nenhum elemento x que pertença ao conjunto dos números naturais que quando eu substituir aqui, seja igual a 2, certo? Então, se eu estiver trabalhando como o conjunto universo, sendo o conjunto dos números naturais, nesse caso aqui, essa equação ela não tem solução. Já se para a mesma equação, ao invés de eu estar trabalhando agora com o meu universo, sendo o conjunto dos números naturais, sendo agora o conjunto dos números inteiros, para esse caso aqui, essa equação ela tem solução, né? Porque qual seria a solução? Qual é o número que eu posso substituir aqui, onde essa equação vai ser igual a 2? Só pode ser eu posso fazer aqui, ó, x pode ser igual a 2 menos
5. Então, o x vai ser igual a menos 3. Então, o menos 3 ele é um elemento que pertence ao conjunto dos números inteiros, embora não pertença ao conjunto dos números naturais, né? Então, quando eu estiver trabalhando com o meu universo, o conjunto dos números naturais, a equação não tem solução. Mas quando eu estiver trabalhando com o meu universo sendo o conjunto dos números inteiros, então a solução dessa minha equação será o menos 3, certo? Só recapitulando aqui. O que é o conjunto universo? É o conjunto formado por todos os elementos com os quais estamos trabalhando um determinado assunto. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com essa equação, podemos observar que nos naturais não existe solução, já nos inteiros existe a solução que é o elemento menos 3. Tá bom, gente? Para não ficar muito longo a aula, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu curtido, o seu like, se inscreva no canal, ative lá o sininho para receber as notificações. E se tiver alguma dúvida, deixe lá nos comentários para que eu possa tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Então até a próxima aula. Abraço, tchau, tchau.